Olá, alunos do nono ano, bom dia, como vocês estão? Então, essa aula é do dia 2 de junho, na terça-feira, tá? Matéria nova, semana passada nós encerramos, né, o mês de maio com a correção dos exercícios que eu tinha deixado no slide e exercícios que eu deixei no livro. E agora a gente vai estar iniciando uma nova matéria. Pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Pronomes relativos são aqueles que normalmente referem-se a um termo anterior, termo antecedente, dentro de um enunciado. Substitui para que não seja necessário dividir a ideia em várias orações ou torná-la muito repetitiva. Eles fazem o quê? Ligam uma oração à outra também. A gente vai ver o exemplo que vai facilitar. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre as duas sentenças, comumente aparecendo no início daquela que está se ligando à anterior. Então, por exemplo, a gente tem aí, ó, você cantou uma música. Ponto. A música é linda. O que eu vou fazer? Eu vou ligar as duas orações. Você cantou uma música e a música é linda. Só que eu também não posso deixar a palavra música repetitiva. Então, eu vou usar o pronome relativo para substituir. Então, eu coloco, você cantou uma música, a música é linda. A música que você cantou é linda. Então, eu ligo as duas orações, transformo duas orações em uma só e tiro a palavra que está repetitiva. Então, o pronome relativo ele serve para isso, para ligar duas orações e para substituir alguma palavra da oração anterior. Os pronomes relativos podem ser variáveis ou invariáveis, isto é, a sua forma pode sofrer flexões de gênero e número ou não. Então, a gente vê aí, ó, os pronomes invariáveis, o que, o quem e o onde, né? São pronomes que você não tem como colocar no plural, nem em feminino e masculino. Sua forma é sempre essa, independente do contexto. Os pronomes variáveis, que podem, né, flexionar em gênero e número, nós temos o cujo, que aí você pode colocar cuja, também no plural cujos e cujas. O qual, que aí você também pode colocar a qual, os quais, as quais. E quanto, que aí você pode colocar no feminino quanta e também no plural quantos e quantas. Então, nós temos aí, ó, os pronomes que, quem, onde, cujo, o qual e quanto. Esses são os pronomes relativos, tá? Aí eu até coloquei uma tabelinha aí com os pronomes relativos, os variáveis, aqueles que podem modificar. E no canto os invariáveis, né? É bom copiar também a tabelinha, que aí fica mais prático para quando você olhar e já visualizar. Uso dos pronomes relativos. Aí a gente começa o que, o qual e seus variáveis. Quando essas palavras possuem função de pronome relativo, podem se referir a pessoas ou a coisas. Então, como eu falei, ele substitui. O pronome relativo substitui alguma palavra antecedente. Então, ele pode se referir a pessoas ou coisas, exercendo o papel de referente do antecedente. Quando a regência verbal exigir, os pronomes relativos podem vir antecedidos por uma preposição. Observe nos exemplos que ele substitui um termo trazido antes. Então, tá aí, ó. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo. Esse que é o pronome, né? Ele é invariável, ele não modifica. Eu comprei uma casa. Eu poderia botar ponto. A casa fica num bairro próximo daqui. E aí eu estaria repetindo a palavra casa. Para que eu não repita a palavra, eu coloco o que. Eu comprei uma casa que fica no bairro próximo. O que está ligando duas orações e está substituindo a palavra casa. Não vi a bolsa da qual você está falando. Esse da qual, ele se refere a qual termo da frase anterior? Bolsa. Então, não vi a bolsa. Aí eu poderia botar ponto. A bolsa que você está falando. Eu estaria repetindo. Então, eu estou fazendo uma oração só, né?
e estou substituindo a palavra bolsa pela da qual. E aí, por isso que eu coloco aqui, ó. Quando a regência verbal exigir, os pronomes relativos podem vir antecedidos por uma preposição, que seria esse da. Seria o a qual, mas aí você pode colocar uma preposição para ficar com um contexto melhor na frase. Não vi a bolsa da qual você está falando, tá? Então, copiem, matéria do dia 2 de junho, vocês copiem pronomes relativos. Tem outros, né, como a gente viu, eu comecei, no caso, né, a falar de alguns pronomes, o que, o qual e os seus variáveis. E no próximo slide, senão vai ficar muita coisa, né, apesar de ser só 6, além da explicação inicial, ainda colocasse, explicando os outros 6 pronomes, ia ficar muita coisa numa aula só, tá? Então, a gente está até com a matéria bem adiantada para o bimestre, então dá para a gente poder fazer uma divisão para não ficar sobrecarregada a aula, né? Não ficar cansativa também. E até para ficar uma explicação melhor e com calma, tá? Então, copiem a aula do dia 2. Na próxima aula, que é a aula do dia 4, eu vou estar retornando e explicando os demais pronomes relativos, tá ok? Então, os pronomes relativos, como a gente viu, revisando aí, é aquele que substitui um termo anterior e serve para ligar duas frases, duas orações. E aí nós vimos quais são os pronomes relativos aí através dessa tabela. O qual, os quais, cujo, quanto, onde, que e quem, tá? Então, copiem a matéria nova no caderno. Independente, vai ter o exercício no livro essa semana, mas independente do livro, como eu já combino com vocês, eu boto a matéria no caderno também, tá ok? Então, um beijo a todos, até a próxima aula.